Fala, fiel, porque o Corinthians segue agitando o mercado da bola e tem novidades importantíssimas envolvendo possíveis reforços para o Timão. Mesmo depois das contratações de Gabriel Paulista, Lingard, Caio César e Alan, a diretoria quer mais. E dois nomes começaram a circular com força nos bastidores, Dele Alli e também um volante francês que vem chamando muita atenção. A pergunta que fica é a seguinte: será que esses jogadores realmente podem pintar no Corinthians? A diretoria segue se movimentando e pode trazer mais experiência e qualidade para o elenco para essa temporada. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o seguinte: você aprovaria Dele Alli no Timão ou acha que o Corinthians já está bem servido de reforço? E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Informação importante no Corinthians: Timothée Bakayoko pode ser reforço alvinegro. O volante francês de 31 anos de idade, que já passou por Milan, Chelsea, Napoli, entre outros, fez nessa sexta-feira uma postagem que chamou bastante a atenção de torcedores corintianos. Em suas redes sociais, ele postou dois emojis, um gavião e aqueles olhinhos, causando a impressão de que poderia se tornar mais um reforço estrangeiro. Corinthians que já tem Memphis Depay, que fechou recentemente com o Labiad e, por último, anunciou a contratação de Lingard. Pois bem, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa do departamento de futebol. Já vou trazer a resposta, antes só contar um pouquinho sobre quem é Bakayoko, atleta que já passou por Mônaco, Chelsea, Milan, Napoli, mais recentemente Lorient e também PAOK. Ele chegou a valer 40 milhões de euros, foi isso que o Chelsea desembolsou para comprá-lo do Mônaco. É bem verdade que o Bakayoko não entra em campo desde 10 de novembro de 2024. Resposta desse dirigente corintiano com quem conversei na manhã desse sábado: zero conversa em relação a Bakayoko. Corinthians descarta a contratação do jogador. Só para completar mais uma informação exclusiva, Lingard, que foi anunciado de forma oficial como reforço do Corinthians nessa sexta-feira, esteve no Parque São Jorge para resgatar uma tradição muito legal. O Timão, com reforços históricos, importantes, emblemáticos, sempre toca a sua sirene. E o Lingard, que estava com o restante do elenco no CT do Parque Ecológico, distante 10, 15 quilômetros, foi até o Parque São Jorge para que a sirene pudesse soar. E os sócios do Corinthians que estavam no Parque São Jorge, vários deles ficaram bastante animados, alguns até emocionados com a lembrança. O Corinthians fez questão de acionar a sirene por entender que o Lingard faz parte dos grandes reforços. Nas últimas vezes que a sirene do Corinthians tocou, contratação do Memphis Depay, que tem dado super certo apesar do custo, e do Paulinho, volante que já foi da seleção brasileira e já havia feito história com a camisa do próprio Timão. O que você pensa sobre Lingard e tudo que eu contei no vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Gente... Bom, rapaziada, vamos lá, vamos atualizar as notícias do Timão, né? Esse período todo fora das decisões, né? Decisão dos estaduais, então foco na recuperação de atletas, na retomada do brasileiro, em descansar alguns jogadores, né? A sequência estava muito grande, então agora a gente vai poder ver um Corinthians um pouco mais forte, mais bem preparado nessa retomada do Brasileirão diante do Coxa na quarta-feira. Inclusive com alguns jogadores que estavam machucados e que estão se recuperando. A gente já falou do Yuri Alberto, do Caio César, que já estão trabalhando normalmente com o grupo. Mas nos últimos dias a gente tinha relatado ausências nos treinamentos do Ranieri, com uma infiltração no tornozelo, inclusive, do volante Alan, que estava fazendo trabalhos na parte interna. E aí se soube depois que ele teve uma dor, uma contusão ali no ombro, treinou inclusive até com uma proteção, participou do treinamento desse domingo, porque os jogadores tiveram folga no sábado e se reapresentaram no domingo. E aí o Alan voltou para o campo com essa proteção. Então ele está fazendo trabalhos de forma parcial. O mesmo ocorre com o Ranieri, que tem esse problema no tornozelo, participou de uma parte da atividade, a outra não. Então são jogadores que ainda, mesmo que se recuperando, né, eles ainda geram dúvida para o Dorival. A boa notícia é que o Matheus Pereira, por exemplo, também já está fazendo atividades com o grupo e daqui a pouco, né, com mais 2 sessões aí, né, nessa segunda e na terça-feira, daqui a pouco ele pode ser relacionado para esse jogo de quarta-feira. O Dorival até tem boas opções ali no meio, né? E agora, outros jogadores a gente até citava desgaste. Com esse descanso, né, entre aspas, com essa ausência de jogos, talvez ele consiga, né, colocar ali mais a pleno. A questão é o primeiro volante, né? Muitas vezes ele tem que improvisar o Charles quando ele não tem o Ranieri, quando ele não tem o Alan, quando ele não tem os dois, aí complica, né? E mais o Matheus Pereira,
Aí, às vezes, ele tem que ir para uma terceira, quarta opção. Então, o ruim só é que são jogadores da mesma função, que estão ali com um certo déficit físico ali, né? Clínico, melhor dizendo. Então, tomara que eles se recuperem, pelo menos um deles o Dorival consiga colocar a campo e aí, né, depois do jogo se desenrolar, ele vai fazendo as suas tradicionais mexidas, né? Mas assim, tirando isso, vai estar todo mundo a pleno aí à disposição do Dorival, inclusive Zaca. Zaca é como ele tem sido chamado, Zakaria Labiad. Ele tem sido chamado de Zaca, né, o marroquino, e com muitos elogios internos com relação aos seus treinamentos. Eu falei para vocês até nos vídeos que a gente faz aqui, né, quando os jogadores são confirmados, a gente faz algumas apostas, né? Meio que no feeling. O André Carrilho que tá chegando aí, junto do Memphis, sei lá, eu tô achando que esse peruano vai dar bom aqui e tal. E acho que ele realmente acabou jogando bem. Outros jogadores, eu até não me assanhei muito, né? O Caio César, por exemplo, vamos ver o que acontece e tal. O Matheus Pereira, eu tava com alguma... né? É tudo feeling, né, gente? A gente tem informação do cara, de como ele vem e o futebol tem tantas variáveis, né? Às vezes o cara chega no clube, não performa, tem uma questão de adaptação, tá vivendo um problema pessoal, o treinador não bota ele no time como ele deveria jogar. Cara, são muitas variáveis, então nem sempre a gente acerta. Então, às vezes, vai mais do feeling mesmo, né? De saber como é que o cara pode se encaixar no time e tal. E imaginei que o Matheus Pereira pudesse render bem e daqui a pouco pode até ser titular, né? O Zakaria Labiad, ou Zaca, eu fui bem sincero com vocês. Eu falei, gente, esse eu não vou apostar nada. E inclusive falei que eu não ia ser definitivo pro mal, nem pro bem, mas muito menos pro mal, porque muita gente tava fazendo isso, né? Meu Deus, contratação aleatória, não sei o que, deixa o cara jogar, pô. Deixa o cara jogar. Com o Lingard, eu fui um pouquinho mais arriscado. Eu falei, esse eu acho que vai dar bom, né? E aí tem um cartaz, né, um pouco maior até e tal, mas... Tô achando que esse meia vai dar o que falar aqui no Corinthians. Mas de novo, é feeling. O cara vem da Coreia do Sul com bons números e tal, mas tem um currículo muito bom, mas muita gente acha que ele já foi. Eu não acho. Eu acho que ele vem pro Brasil para fazer história no Corinthians. Mas é palpite. Aí eu confesso que é palpite. Do Zaca, eu confesso para vocês, eu falei desde o início, cara, eu não sei o que esperar. Então, vamos vê-lo em campo. E as informações preliminares nos treinamentos é de que ele está assombrando, fisicamente bem, participando bem da atividade, sendo colocado numa função até que eu acho que é a função que o Lingard pode exercer, que é uma função de um jeito de jogar diferente do Corinthians. Às vezes o Memphis faz essa função, que é a ligação entre o meio e o ataque. Não é necessariamente um atacante, nem um meia armador, construtor, que muitas vezes vem pegar a bola no pé do volante, vem construir junto com o Bidon, com o Garro, essa coisa. Não é esse cara. Ele é um cara mais ou menos como o Carrilho jogava no time do Ramon Dias. Só que o Carrilho ainda jogava um pouquinho mais aberto pela direita, mas ele tinha muita essa profundidade, né? Muita ligação com o ataque, chegava bem na frente, fazia ótimos cruzamentos. Gostava muito do Carrilho nessa função. Mas o Zaca, ele tá mais centralizado e mais próximo do atacante. Então você pode jogá-lo como um segundo atacante, né? Você pode jogá-lo com o Yuri Alberto, se o Memphis não tiver em campo. Com o Memphis, se o Yuri não tiver em campo. Você pode fazer os dois. Você pode fazer um cara que ele se aproxima para finalizar, para dar aquele último passe, para estar perto da área, para cavar uma falta, para fazer um jogo dinâmico ali na entrada da área, que é o local mais perigoso, né, para você poder construir. Tendo um jogador com habilidade técnica, você está mais próximo do gol. Então é essa função que ele vem exercendo nos treinos e, repito, muito elogiado. Treinamento é uma coisa, jogo é outro. Todo mundo sabe, né? Mas é um primeiro indicativo muito bom de uma contratação que até gerou uma certa divergência, né, inicialmente. Não foi pedido do Dorival. É indicação do Memphis. Que contratação aleatória. Às vezes, é o que eu falo, criatividade. Identifica que o cara tem uma capacidade técnica para resolver os teus problemas, vem livre de custos, já chega com um cara ou outro aqui que ele conhece, ele jogou com o Carrilho também no Sporting Cristal, no Sporting Lisboa de Portugal, então ele já vem com uma certa adaptação e ele tem acelerado esse processo. Isso significa que ele vai estar em campo, ou pelo menos no banco de reservas, né, contra o Coxa na quarta-feira. E aí a gente vai poder, tomara, né, que ele entre alguns minutos para a gente ver um pouquinho desse marroquino em campo.
informações iniciais são positivas. Eu tava lembrando do Gabriel Paulista também, que eu falei pra vocês assim, cara, esse maluco chegou com muita fome, não é possível. E aí o pessoal até usou como exemplo, pô, o Alex Santana também, né, chegou, corintiano, aquela coisa toda. Eu sei, e tem casos que realmente não adianta nada, né, o cara... porque é isso, às vezes depende do treinador botar pra jogar, às vezes depende, ele teve uma lesão, não teve sequência, até acho que ele não precisava ser escanteado da forma como tá. O Alex Santana nem é assunto do vídeo aqui, mas é um parêntese só. Mas ele chegou realmente muito empolgado e não conseguiu render, acontece. O Gabriel Paulista, porra, chorou na entrevista, falou do irmão, falou que sempre quis jogar no clube, passou a vida inteira na Europa e só em time porrada. Chegou e tomou conta da posição. Porque, né, a gente via que ele mostrava essa vontade de ser Corinthians. Então, às vezes é palpite que a gente dá aqui, porque a gente tem que falar antes do fato, né? E esse é o nosso risco, da gente virar meme. Mas às vezes é informação, é sentimento, é tentar entender algumas leituras, mas sempre com aquela possibilidade, né, das coisas não darem certo, porque o futebol tem disso, né? O Zaca, eu tô achando que pode ser que role, tá? Mas vamos ver ele em campo para poder avaliar melhor. E para fechar, o chefe tá demais. Olha, Memphis Depay, ele já brinquei com isso, né? Ele faz gol do título, ele contrata, ele xinga a imprensa, ele faz música, o cara é brincadeira. O Memphis, essa passagem do Memphis pelo Corinthians, se terminar amanhã, ela já é histórica. A gente está falando de um jogador de Copa do Mundo, maior artilheiro da seleção da Holanda, um cara que se identificou muito com o clube, com a torcida, o cara que fez festas bombásticas, o cara que morava numa cobertura, que ganhava o mais alto salário de um jogador que chegou perto de ganhar aqui no futebol brasileiro. O cara causou, subiu na bola da decisão do Paulista, fez o gol do título da Copa do Brasil, evitou um rebaixamento em 2024. Ele causou. Isso a gente não pode negar. O Memphis vai valer vídeos aqui, lives, seminários aqui, quando ele for embora. Mas ele continua, tem indicação de jogador, né? O Lingard, que jogou com ele, o Zaca. E agora ele responde lá no X, o antigo Twitter, né? Para quem chama de X ou Twitter, o jornalista italiano que tá com uns probleminhas aí, né? O Fabrício Romano, muito conhecido, né? Por falar de negociações. E aí, num tweet, né? A gente chama de tweet, né? Mas não é mais Twitter. Lá no X, ele fala que o Milan não tem mais planos, um tweet do Fabrício Romano, não tem mais planos de melhorar a oferta que fez pelo André, depois do Corinthians inicialmente ter aceitado a proposta, e aí depois ter voltado atrás, né, e tudo mais. O Milan foi bem claro, o acordo ele tem que ser aceito em breve, ou ele não vai acontecer, ou ele vai cair, ou ele vai fracassar. Esse é o tweet do Fabrício Romano. Eis que o chefe vai lá na postagem e escreve para todo mundo ler o seguinte texto. André, agora eu vou me puxar no inglês, hein? Is one of the biggest talents I haven't seen so far in my career. Many clubs will come for our young star. So I hope we don't rush him for the quick money. He's a big bank player, honestly. E uma bandeirinha do Brasil com uma estrela. Traduzindo, André é um dos maiores talentos que eu já vi em toda a minha carreira. O Memphis Depay escreveu. Muitos clubes estão interessados na nossa jovem estrela. Então, eu espero que a gente não o pressione, don't rush him, por um dinheiro rápido. Sacou? Espero que a gente não o pressione, não o pressionemos, falando no Dorival Leza aqui, né? Não o pressionemos para ganhar um dinheiro rápido. Ele é a big bank player, ele fala que ele é um grande cofre, né? Ele é um grande cheque em branco, né? Ele é um dos grandes jogadores, né? Financeiramente falando, honestamente, finaliza o Memphis Depay. Ou seja, o Memphis entende que o André é uma joia, precisa ser valorizada e que não é preciso pressa. Isso é o chefe
indo ao encontro do que a fiel torcida pensa, do que o Dorival pensa e de que, né, alguns membros da diretoria não. O Osmar Stabile não assinou, se recusou a assinar. Isso pode, inclusive, causar implicações jurídicas, mas não sabemos, né? Pô, não tem assinatura final do mandatário, por mais que tenha acordos e tal, não assinou, cara. Não assinou, não vai rolar, pô. E tomara que venham propostas maiores, bem maiores, para que o Corinthians possa avaliar. Por enquanto, o André segue por aqui e com uma defesa de Memphis Depay. O que vocês acharam disso tudo? Comenta aqui agora, quero te ouvir, te inscreva no canal. Já se inscreveu? Já? Tá assistindo meus vídeos aí, tá inscrito mesmo? Obrigado, viu? Se não tá, é só o que eu peço pra você. Valeu? Volta na próxima. Tchau. Galera, e o Corinthians tá querendo contratações aí, né? Bakayoko, jogador aí, volante muito bom de bola, tá na mira do Corinthians. Ele fez uma postagem ali de um gavião, né? E aí a torcida já ficou doida. Lembrando, ele tá sem clube, então tá livre no mercado, disponível aí pro Corinthians ir atrás. Vamos ver se vai querer, né? E galera, não vou falar muito porque é apenas especulação, né? Mesma coisa, outro jogador aí que tá na mira do Corinthians, que é o Dele Alli. Cadê ele? Dele Alli, aqui ó, Dele Alli. Foi muito especulado agora no Corinthians, já fizeram até montagem aqui, ele com a camisa do Timão. E galera, o Corinthians tá de olho, né, em contratações. O Dele Alli é um craque de bola, tem 29 anos de idade, tá livre no mercado também. E cara, seria muito bom ter ele aqui no Corinthians, né, jogador experiente e que eu tenho certeza que daria super certo. Comenta aqui abaixo, galera, o que você acha dessa contratação aí, Bakayoko e também Dele Alli. Comenta aqui se você é a favor dessas contratações ou acha que já tá bom o Corinthians contratar Memphis, Jesse Lingard. Comenta aqui abaixo. Imagina você ter um time aí, Dele Alli, Bakayoko, Memphis Depay e Jesse Lingard. Meu Deus, e é uma Premier League, Lembrando que o Corinthians vai jogar Libertadores, então tem que deixar o seu elenco muito forte, seja na questão de ser novo, ter fôlego e também na questão de ser experiente. O Corinthians hoje em dia tem muitos jogadores experientes, né? Principalmente o André Ramalho, o Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, são jogadores mais velhos, Carrillo, Memphis. Memphis é um pouco mais novo, só que é um cara que tem experiência na Europa, né? Jogou por Barcelona, Lyon, Manchester United, se eu não me engano. Então, tem experiência. Então vamos ver como é que vai acontecer, né? Se o Corinthians vai contratar Dele Alli, Bakayoko, eu acho que pouco difícil, mas se for um pouquinho atrás vai conseguir. Deixa aqui abaixo se você aprova essas contratações. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.